Bem-vindos, e o nosso tema hoje é o quê? Submissão e subserviência. Estamos aqui para falar sobre esses dois temas, para trazer uma revelação, um entendimento, né? Vocês acham que existe confusão nesses dois temas? O que é que vocês pensam sobre isso? Qual a opinião de vocês acerca desse assunto, né? Será que tem confusão, né, no entendimento? Você acha que alguém pode está conduzindo alguém em subserviência em nome de uma hipotética submissão? Como vocês veem isso aqui? Muito bom ter todos vocês aqui, bem-vindos à nossa live, à nossa maratona. E eu quero deixar bem claro aqui para vocês que eu estou tratando de princípios do reino, tá bom? Não estou inventando nada novo aqui. Eu lido com liderança, mais precisamente treinamento de líderes, já há mais de 15 anos. Muitos desses homens e mulheres que estiveram comigo sendo treinados são hoje pastores, supervisores, até mesmo fora do Brasil, empresários, profissionais liberais, pessoas que atuam em departamentos da igreja, donas de casa, sim, que passaram até a mentalidade de liderança e mudaram a maneira de conduzir a vida. Então não importa a tarefa que você realiza, você pode ser um líder, uma líder extraordinário e realizar uma grande obra para Deus. E o nosso tema é esse hoje, né? Submissão e subserviência, desconstruindo para não confundir. Então a Estela está dizendo aqui, sim, acontece muito a confusão, né, no entendimento do que é submissão e subserviência. Então, como eu disse, estou tratando de princípios do reino, gente. Autoridade e submissão são princípios do reino de Deus. O que a gente não pode é quebrar os princípios. Se você tenta quebrar um princípio, ele quebra você. Muitas vezes acontece coisa na vida da gente e a gente acha que foi Deus. Deus não está envolvido com planos para boicotar a sua vida. Deus não está envolvido com planos para trazer destruição para a sua vida, nem para a minha vida. O que é que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer uma avaliação se nós estamos cumprindo os princípios do reino de Deus. O reino de Deus, ele é feito de princípios. E temos que fazer essa avaliação. O que eu estou trazendo para vocês aqui são princípios, não meramente ideias naturais, ideias humanas, vazias de propósito. O reino de Deus é feito de princípio. Eu trabalho com liderança já há um tempo e eu cada vez mais quero compreender os princípios do reino e colocá-los em prática. Autoridade e submissão são princípios do reino. Mas é claro que, por causa da mentalidade decaída, esse mundo decaído que perdeu o governo de Deus, a influência do reino, muitas coisas de Deus são confundidas. Você concorda comigo? Muitas coisas que Deus criou, que Deus estabeleceu, são confundidas. Gente, o reino de Deus aqui na Terra foi transformado no império de trevas. Deus nunca planejou que nesse planeta houvesse um ambiente de império das trevas. Por que isso aconteceu? Por causa do homem, que deveria ser o governante, que deveria ser o rei nesse planeta, juntamente com a sua esposa. Eles perderam o governo, eles caíram no blefe da serpente, entregaram tudo para o mal, para as trevas. E o império de trevas se instalou aqui e muitos conceitos divinos são perturbados, são distorcidos e as pessoas acham até que estão praticando os princípios, mas é deturpado. Então, submissão é algo que tem sido deturpado, sim, pela tal da subserviência, assim como a autoridade, por abuso de autoridade. Então, tem pessoas praticando abuso de autoridade achando que está em autoridade. E o apóstolo Paulo fala sobre a posição de autoridade. Ele diz que toda autoridade é constituída por Deus. Muita gente não entende o que Paulo quis dizer ali e acha que toda pessoa que está na posição de autoridade foi Deus que colocou ela ali, mas não. Não é assim. Um governo democrático, por exemplo, ele não é teocrático. Se um país elege democraticamente seus governantes, quem coloca os governantes ali são as pessoas e não Deus. Não é teocracia, é democracia. Então o que Deus criou foi a posição de autoridade. A esfera ou as esferas de autoridade, porque a autoridade ela é constituída para proteção, preservação, provisão. Por causa da mentalidade decaída, o que é que acontece?
as pessoas deturpam, infelizmente, e transformam a autoridade em abuso de autoridade, submissão em subserviência. Mas eu tenho uma notícia boa para dar. Jesus veio trazer de volta o reino, gente. Jesus veio restabelecer o reino. Ele disse: venha o teu reino. Seja feita a tua vontade aqui na terra como ela está feita no céu. E nós somos imagem e semelhança de Cristo. Nós representamos o reino aqui na terra. Ele é o rei dos reis. Onde estão os reis? Onde estão os príncipes e as princesas de Deus? Nós representamos o reino de Deus nesse planeta e nós precisamos restabelecer os princípios do reino. E estamos falando nessa noite dos princípios de autoridade e submissão, ok? Não tem nada a ver com abuso de autoridade e subserviência. Mas, gente, a gente não vai conseguir restabelecer o reino, a gente não vai conseguir restabelecer os princípios do reino sem a mudança de mente, mentalidade. Precisamos transformar a nossa mente. Por isso que eu estou fazendo essa maratona aqui com vocês, por isso que eu vou fazer a super aula no dia 15, na quinta-feira. Por isso que eu trabalho com liderança já há mais de 15 anos. Para quê? Para investir na mudança de mentalidade das pessoas. Se você não muda a mente, seu mundo não muda. Quer mudar o seu mundo? Mude a sua mente. Na área de liderança, a mesma coisa. E eu vou dizer, é importantíssimo a gente mudar a mente na área de liderança. Se você não entende liderança, muita coisa não vai acontecer na sua vida, muita coisa que você deseja, muita coisa que Deus deseja, ou muita coisa vai acontecer de maneira bagunçada, distorcida, sem freio, porque você não tem a mentalidade do reino. Você não tem a mentalidade de liderança. Mas, Manassés, o que é que tem a ver a mentalidade do reino com a mentalidade de liderança? Tudo a ver, porque a mentalidade do reino com relação ao ser humano é o que Deus promulgou lá no começo. Ele diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele, governe. Ou seja, você foi criado para ser filho de Deus, a cara do papai, e para governar, administrar o que ele deu para você como mordomo. Então você não tem como fugir disso. É um chamado de Deus para a sua vida. Você liderar, você se apropriar do seu potencial e você de fato governar, mas com a mentalidade do reino. Então você não pode querer liderar em nome de Cristo com a mentalidade errada, tentando exercer a autoridade com abuso de autoridade, querendo conduzir as pessoas em submissão, mas com mentalidade de subserviência. Não pode, gente, de forma alguma. E a gente vai tratar isso aqui, sabe? E até fiz algumas anotações. E olha que coisa interessante. Submissão e subserviência derivam do mesmo prefixo no vernáculo. O prefixo, né, essas letras que vêm antes aí, né? Submissão e subserviência. E essa é a única similaridade, ou seja, a única coisa que elas têm de igualdade é o prefixo, sub, mas são palavras totalmente diferentes. Então, veja só como é interessante, eu quero compartilhar com vocês aqui. O subserviente torna-se uma pessoa sem expressão e esmagada pelos seus superiores, e por meio da bajulação procuram ficar bem na fita, entre aspas. Todavia, o submisso é humilde e dedicado a atender toda a orientação dada pelos seus superiores, a fim de que a missão seja cumprida. Você vê que há uma diferença na mentalidade? Logo, o fruto, os resultados vão ser diferentes. Então, o subserviente, ele está num tipo de situação que, para ele agradar, para ele corresponder, ele tem que bajular. Ele tem que fazer o que a gente leu aqui, né? Esse tipo de situação em que você tem que estar ali bajulando, né, para ganhar atenção, ganhar o respeito. Quem está em submissão, ele não tem que fazer isso, porque ele está conscientemente cumprindo uma tarefa, cumprindo uma missão que foi dada pelos seus superiores. Você sabe por que está fazendo o que está fazendo, e o que está em evidência na submissão é a concordância
E veja só, não é porque uma pessoa concorda, vou abrir esse parênteses aqui, que ela é submissa, ok? Ela pode concordar, mas não ser submissa, né? É aquela história bem conhecida do Joãozinho, né? Ele estava bagunçando na sala de aula, desobediente, a professora mandou várias vezes ele obedecer, ele não obedeceu, e ela disse: eu vou colocar você de castigo aqui em pé, voltado para a parede, com a sua cara na parede. E ele ficou de pé lá, né? Obedecendo, mas ele disse: estou de pé aqui por fora, mas por dentro eu estou lá, sentado, bagunçando. Ou seja, isso não é submissão, né? Não é submissão. Então, submissão é uma atitude. Você pode obedecer, mas sem submisso. Você pode concordar, mas sem submisso. Como você também pode como também você pode discordar e continuar sendo submisso. Então, é concordância em que sentido? Submissão. Você pode entender que a evidência da submissão é que a pessoa está em concordância mesmo que discorde de uma ideia, né? Ele concorda com o líder, com a autoridade do líder, ele está conectado com o líder mesmo que haja uma discordância de uma ideia, por exemplo. Você concorda em estar debaixo da autoridade. Então são conceitos que a gente tem que entender como princípios do reino, gente. São inegociáveis. Eu vou dizer de novo, se você tentar quebrar um princípio, ele vai quebrar você. Não adianta você fazer isso. Então, respeito à vontade, desejos, limites, necessidades dos que fazem parte da relação, enquanto na subserviência o que vale é a vontade e interesse daqueles que estão nos postos mais elevados. Então, quem está em submissão, ele está tendo respeito de quem está acima dele. Quem está em submissão, ele tem a atenção, o cuidado de quem está acima dele, como eu acabei de falar a vocês nessa anotação que eu fiz aqui, ok? A autoridade tem respeito aos desejos, às necessidades daquela pessoa. Já na subserviência, quem está na autoridade não está nem aí. O que quer é a tarefa, o que quer é o resultado. Você está submisso em mim, acabou. Eu quero esse resultado e você faz e cala a boca. Então isso é uma atitude errada. Normalmente, gente, a subserviência ela é acompanhada de abuso de autoridade, assim como a submissão da autoridade. Porque estar submisso, gente, é claro, é algo bem óbvio, é você estar debaixo da missão de outra pessoa. Mas em que sentido? Para você colaborar no acontecimento, na execução daquela missão. Logo, se eu sou o responsável pela missão, eu tenho que ter respeito por quem está sob a minha missão. Eu tenho que considerar. Não é porque alguém está debaixo da minha autoridade que ela não pode ter direito de também opinar, de também dar ideia, de também colaborar com o que está sendo feito. Não, eu sou a autoridade aqui, eu que falo, eu que tenho a visão, eu que sei como fazer. Esse é um entendimento errado. E você começa a entrar na esfera de abuso de autoridade, gente. Não vai dar certo. Então, normalmente, a subserviência ela é acompanhada, infelizmente, do abuso de autoridade. E como nós vimos, há uma diferença. Você está debaixo da autoridade de alguém, isso deve ser honroso, deve ser algo que traz alegria. Você colaborar para que a missão de uma pessoa aconteça. Você está debaixo da missão. Mas uma vez que eu sou a autoridade, eu posso fazer aquela pessoa participar também enxergando-a como um líder. Nós falamos isso aqui na live de ontem, né? Enxergando-a como um líder. Falamos sobre delegar ontem e dissemos aqui que para delegar você tem que treinar. E uma vez que você treina e delega, você tem que dar o suporte. E uma vez que você treina, delega e dá o suporte, você tem que supervisionar. Para quê? Para ter resultados. Então tudo isso é para resultados. Então se você entende isso aí, você vai entender a submissão como princípio bíblico. Então se eu sou uma pessoa que estou em autoridade, mas não tenho respeito por quem está me servindo, eu não tenho respeito para ouvir aquela pessoa, para entender suas necessidades, entender os seus desejos. Eu não estou falando aqui você ser movido por caprichos. Mas quem está na autoridade tem que levar em consideração as necessidades de quem está em submissão. Ah, não, tá me servindo, tá submisso. Um dia, quando for autoridade,
Ele manda. Hoje quem manda sou eu. Você só me obedece. Isso é abuso de autoridade. Logo eu vou criar um ambiente. Não tem outra saída, infelizmente. Um ambiente de subserviência. Então eu posso dizer até que a pessoa está submissa a mim. Mas não. Isso é subserviência quando eu não estou considerando a pessoa que está me servindo. Sabe? Entender as necessidades dela, repito, os desejos, os anseios, entender os sonhos dessa pessoa e vê-la como um líder em potencial. Não é porque alguém é seguidor que ele não pode ter uma atitude de liderança, uma atitude de líder. Como eu falei no começo da live, dentro de você existe um espírito de liderança que talvez esteja aprisionado. Essa atitude de liderança, sabe? Essa visão de liderança aprisionada dentro de você, você precisa libertar. Agora imagina se você está no ambiente de subserviência. Qualquer atitude que você demonstrar de liderança, você está em rebeldia. Não, você é seguidor apenas. Você não é líder coisa nenhuma. Você só está me seguindo. Você só tem que ficar calado e obedecer. Isso é uma mentalidade errada. E eu estou tentando trazer os dois lados aqui, gente, para trazer equilíbrio. Então, claro que tem pessoas também que se dizem em submissão, né, em posição de submissão, mas eles não estão de fato, porque eles não estão ali para pegar junto, não estão ali para fazer acontecer, eles não estão ali para acreditar na visão da autoridade, para servir com o coração, estão pensando nas vantagens que vão ter. É aquela lei do ganha-perde, né, que eu já falei em uma das lives aqui, essa ideia do ser humano decaído, para eu ganhar, alguém tem que perder. Então a pessoa que está em submissão com essa cabeça é muito ruim também, né? Porque ela não está com a cabeça correta de reino. Ela está ali servindo a autoridade, mas ela está pensando, para eu ganhar, esse líder vai ter que perder de alguma forma. Ele tá querendo ganhar em cima de mim, eu tô entendendo. Porque eu fico pensando, para eu ganhar, ele tem que perder. Aí eu estou achando que o líder também está pensando nisso. Para eu ganhar, quem está abaixo de mim vai ter que perder também. Isso não é mentalidade do reino. Essa coisa de, para eu ganhar, você tem que perder. Eu vou levar vantagem em cima de vocês. Não é mentalidade do reino, gente. A mentalidade do reino é ganha-ganha. Eu ganho e você também ganha. Isso não quer dizer que não há sacrifícios. Existe a perda no sentido do que você tem que abrir mão, sim. Claro, sacrifícios, renúncias. Tanto quem está em autoridade como quem está em submissão tem que entender isso, renúncia, sacrifício. Mas estou falando naquele sentido de eu levar vantagem sobre outro. Aquela coisa, eu não quero promover a pessoa porque, eu vou promover e o que é que ela vai achar? Ela vai achar que é melhor que eu. Eu vou promovê-la e ela vai querer ser líder no meu lugar. É uma mentalidade de império das trevas. Então você é autoridade, você tem pessoas debaixo da sua autoridade, você tem que olhar para elas como líderes em potencial. Incitar esse espírito de liderança, libertar esse espírito de liderança, fazê-los pensar, deixar que eles sejam criativos, mesmo em submissão. E vai ter aqueles momentos que você tem renúncia envolvida, sacrifício, sim, acontece isso. Mas quando você está no ambiente de submissão e autoridade, corretos, biblicamente falando, vai ter esse ambiente de ganha-ganha, né? O líder está ali interessado que o liderado também ganhe. O liderado está ali para que o líder ganhe, para que a organização ganhe. Mas já na mentalidade de subserviência, gente, infelizmente, é o contrário disso que eu estou falando. Eu sou o líder e estou sempre pensando em ganhar. E qualquer movimento ali do meu liderado que signifique algo que ameace a minha liderança, eu já vejo como algo ruim. Já não quero investir. E que bom que você está aqui comigo participando. Eu sei que você está aqui porque você tem esse espírito de liderança, você quer desenvolver a sua liderança. E nós estamos aqui, gente. Já percorremos 30% da nossa maratona rumo à nossa super aula, que será quinta-feira, dia 15. As inscrições foram abertas hoje. Se inscreve, tá bom? É só clicar no link do meu perfil aqui na bio, no Instagram, e você faz a sua inscrição. É gratuito a aula, mas você precisa se inscrever. É muito bom ter vocês aqui. O Elias da Imacenaria está dizendo: o ganha-ganha é a visão equilibrada. É isso aí, Elias, é a visão de reino, tá bom? A visão de reino, eu vou mostrar isso para vocês, vou ler um texto aqui, vocês vão gostar muito.
Aquele que deseja ser o maior, que sirva. Exatamente, a gente leu até esse versículo ontem, né? Jesus traz de volta o reino, quebrando, explodindo essa mentalidade do império das trevas. Os discípulos estavam brigando, né? Quem é o maior? Quem é o maior? E Jesus disse, espera aí, gente, espera aí. O império das trevas é assim. Para ser o maior, tem que ser o chefe, tem que estar em cima. Mas no reino é assim, você quer ser o chefe, quer estar por cima, então você vai ser aquele que serve. Então quem serve é o menor. Então quer ser o maior, seja o menor. Se você for o menor, você vai ser o maior. O que é isso? Se você entender o que é serviço, você vai estar ocupando a posição de honra. Então se você está em submissão com essa mentalidade de servir, você vai estar com o coração correto. Então você não tem que ficar bajulando ninguém, não tem que ficar fazendo pacto com o diabo para ser promovido, sabe? E a pessoa que tem autoridade também não tem que ficar subjugando, com ciúme, com medo de que alguém brilhe mais que ele, né? De que alguém apareça mais que ele, de alguém tome o lugar dele. E isso, repito, é mentalidade de império das trevas. Nós pertencemos ao reino de Deus. Gente, estar em submissão não quer dizer ser subjugado. Isso não quer dizer ser pequeno no sentido negativo, sabe? Eu estou em posição de submissão, eu sou um nada, né? Isso não é uma desconstrução, de forma alguma. Estar em submissão é fazer uma missão acontecer. Toda missão, ela está atrelada a uma visão. Estar em submissão é fazer uma visão acontecer, gente. Deixa eu deixar bem claro, nenhuma pessoa está 24 horas, o tempo todo, numa posição de autoridade sem que também ocupe uma posição de submissão. Todo mundo ocupa posição de autoridade e também de submissão. Eu sou um líder de uma igreja, pastor de uma igreja, pastor presidente de uma igreja. E eu tenho uma posição de autoridade, claro, tem pessoas debaixo da minha autoridade, me servindo para fazer acontecer a missão, a visão. Mas muitas dessas pessoas lá fora exercem funções, têm tarefas que eu preciso me submeter à autoridade delas, se eu quero ser servido por elas. Então na igreja nós temos, por exemplo, mecânicos, temos advogados, temos arquitetos, e lá fora eu posso precisar de um serviço de um desses meus irmãos. E eu não vou chegar lá como autoridade sobre eles, embora eu seja o pastor deles, mas eu vou ter que, em algum momento, me encurvar à autoridade dele, se eu quero ser abençoado. Imagina se eu chego para a arquiteta e digo, eu preciso do seu serviço, mas eu quero lembrar que eu sou o seu pastor. Então eu que digo como vai ficar. Não, ela é que entende do assunto. Ela é que é a arquiteta. Estou conseguindo ser claro aqui para vocês? Dessa mentalidade de império das trevas, né, como o pastor Rogério está dizendo aqui, essa mentalidade faz com que líderes percam liderados em potencial. Exatamente, imagina, as pessoas não vão aceitar ficar nessa posição, gente, de subserviência. Imagina você ter pessoas debaixo da sua autoridade que querem ser libertas de você. Misericórdia. O Fagner está dizendo, já tive líderes que agiam nesse modelo de sempre ter a vantagem, infelizmente. Né, Fagner? A Patrícia está perguntando, vai indicar livros? Sim, Patrícia, eu vou indicar sim, viu? Já que você falou, eu vou começar indicando o meu, tá bom? Liderar é preciso, eu falo sobre esse assunto aqui, sobre liderança no aspecto de submissão, de autoridade, subserviências, conceitos errados também que a gente tem que explodir. Esse livro aqui também, Líder para Voar, que eu escrevi, inclusive está com frete grátis para todo o Brasil no meu site, manassesguerra.com, tá bom? Livros maravilhosos. Tem também, gente, um livro chamado 21 Irrefutáveis Leis da Liderança. 21 Irrefutáveis Leis da Liderança, do John Maxwell. Um livro que eu indico também. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui fácil na minha prateleira. Ele não está aqui agora, mas eu acho que eu pus ele aqui. Tá aqui, gente, olha. 21 Irrefutáveis Leis da Liderança. Também trata desses assuntos que a gente está falando aqui. Submissão, autoridade. Vale a pena ler, vale a pena investir, gente, na sua liderança. Tem pessoas que resumem esse texto: servir é de coração, não para ser visto, para estar cumprindo o seu propósito.
Sim, a verdade nessa declaração, né? Servir é de coração, não para ser visto. É claro que a gente pode ver isso aí de uma maneira pura, né? A nossa intenção não é ser visto, é servir. Mas eu fico com cuidado se um líder ele fica invocando isso o tempo todo. Se um líder fica falando isso para os liderados o tempo todo. Se um liderado fala isso, quem está em submissão diz, não, eu estou aqui, não é para ser visto, é para servir, é uma coisa. Mas se um líder fica impondo isso sobre os seus liderados, gente, eu já fico com cuidado. Se eu estou falando para as pessoas que estão comigo ali aqui, pô, gente, ó, vocês não estão aqui para ser visto não, viu? Vocês estão aqui para servir, isso não é bom, gente. Eu não acho isso necessário, não acho isso positivo. Porque eu, como líder, preciso fazer com que as pessoas se sintam bem e que elas pensem assim, poxa, esse líder, ele quer investir em mim. Ele quer fazer com que o meu potencial seja elevado. Eu tenho uma expectativa de crescer aqui nessa organização. Acredito que essa deve ser a nossa mentalidade. Estar em submissão é lugar de segurança para a nossa vida. Exatamente. Quando você está em submissão, você está debaixo da missão de alguém. E quando o líder entende isso, ele vai criar esse ambiente. Você precisa entender, eu repito aqui, que nenhuma pessoa está o tempo todo, né, de maneira, como eu diria, irrefutável aí numa posição de autoridade, sem que também ocupe uma posição de submissão. Todos estão assim. O marido diz, porque eu sou autoridade, a minha palavra é a palavra final na casa, mas a tua esposa pode, por exemplo, saber lidar com finanças melhor que você. Sua esposa pode cozinhar melhor que você, ou seja, são áreas que você vai ter que submeter à habilidade da sua esposa. Então esse ambiente de submissão é um ambiente de segurança, gente. E ele é flexível. Em que sentido? Uma pessoa ela ocupa tanto a posição de autoridade como submissão. Uma pessoa não está ali, né, de maneira inegociável. Não, eu só sou autoridade, né? Eu não estou submisso a ninguém. Não existe isso. Isso é uma mentalidade de reino também. A Cida está dizendo, está travando. Não está travando aqui, Cida. Está travando para vocês aí? Como que tá, gente? Dá o toque aí, tá? Quem escraviza não multiplica a visão. Exatamente. Não adianta eu fazer isso aí. As pessoas vão querer se libertar de mim ao invés de querer estar comigo se eu não tenho a mentalidade correta de liderança. Tá? É importante a gente entender isso aí. O Rodrigo disse, inspirar pessoas a servirem com prazer. E aí a gente começa a entrar justamente nesse assunto aí, Rodrigo. O papel do líder é inspirar. Ele tem que criar um ambiente em que ele vai inspirar as pessoas. Como eu inspiro as pessoas? Influenciando. O que é que alguns líderes não entendem? Eles acham que porque estão na posição de autoridade, uma vez que eles dão um comando, acabou. As pessoas têm que obedecer sem perguntar nada, sem questionar, entendeu? Opa, tá tudo bem para vocês aí? Tem um comentário interessante aqui, gente. Depois que descobri a submissão atrelada à missão para cumprir a visão, foi libertador. Muito bom, Estela. Obrigado por compartilhar isso aqui. Ok. Não tá travando, beleza. Obrigado, gente. Vamos continuar aqui, tá? Travou um pouquinho. Beleza. Então, um líder, ele tem que aprender a inspirar. Como é que ele vai inspirar? Influenciando. Então, isso que eu estava dizendo, um líder acha que porque ele está na posição de autoridade, ele não tem que negociar, ele não tem que dialogar, ele não tem que conversar com os seus liderados. E quanto maior a organização, gente, à medida que a organização vai crescendo, isso é a partir da família, tá? Tua família vai crescendo, tua igreja vai crescendo, teu departamento, e você mesmo vai amadurecendo, mas você precisa levar em consideração o que eu estou falando aqui. Você precisa aprender a negociar, sabe? Não é que quem está em submissão vai ficar lá fazendo joguinho, né? Você vai estar satisfazendo capricho, não é isso aí. Mas você tem que levar as pessoas a seguir você com prazer. O que quer dizer? Fazer com que as pessoas me sigam com prazer. Qual é o produto da influência? Contrário do abuso de autoridade. Quer dizer que as pessoas me seguem porque elas querem, não porque são obrigadas, gente. Não porque são obrigadas, mas porque elas querem. Eu acho interessante o próprio Jesus, né? Gente, Jesus Cristo é o nosso maior exemplo. Ele veio exemplificar a vida humana como ela deveria ser.
Em um determinado momento, as pessoas não queriam mais seguir a Jesus. Disseram, esse discurso é duro demais, a gente está fora. Jesus olhou para os discípulos e disse, vocês também não querem ir? Estão liberados. Podem ir também se quiserem. Interessante isso. Jesus disse, eu quero que vocês estejam comigo se vocês quiserem. Eu não vou obrigar ninguém. E eles disseram, através do porta-voz, Pedro, para onde iremos nós? Se só você tem as palavras de vida eterna. Então é isso que os liderados têm que fazer com o líder. Não, nós queremos estar com você. Você é o líder que queremos de fato seguir, não porque são obrigados. Se você tem alguém perto de você, porque você tem um contra-cheque delas nas mãos, né? Esse é o ponto aí, né? O ponto de contato aí, a ferramenta que você tem, isso é manipulação, né? Entende? Assim, se você está segurando aquela pessoa porque tem um contra-cheque, porque tem a promoção ministerial dela, você fica ameaçando. Ah, tá bom, faça o que você quiser, mas a tua promoção está em jogo. Você ficar ameaçando, usando essa coisa da ameaça, leva as pessoas à subserviência. E não é a liderança bíblica, gente. O Fagner está dizendo aqui, eu sempre falo para mim, o serviço tem que ser prazeroso e não pesaroso. Muito bom, gostei, Fagner, muito bom isso aí. Eu quero ler um texto aqui para vocês, gente, para mim é um exemplo assim áureo, né? Um exemplo bíblico maravilhoso do que a gente está falando aqui. A submissão, não subserviência. O Rogério disse, a insegurança do líder pode levá-lo a agir com abuso de autoridade? Muito bem feita a sua pergunta, muito oportuna, Rogério. Pode sim, pode sim. É o que eu falei agora há pouco, né? De o líder ter medo de promover, porque aquela pessoa pode tomar o lugar dele. O líder ter medo de investir, porque aquela pessoa pode brilhar mais que ele. De novo, isso é mentalidade do império das trevas. No reino não é assim. Lembra de Jesus? Jesus de novo, né? Olhou para os discípulos e disse, vocês vão fazer obras maiores do que as que eu fiz. Um líder tem que ser alguém que vai ter coragem de olhar para o seu liderado e dizer, você pode ser melhor que eu. Um pai que vai olhar para os seus filhos e vai dizer, vocês vão além do que eu fui. Vocês vão além da minha meta. Você falar esse coração, dizer, você pode ir além, você vai ser melhor, você vai produzir mais resultados. E eu acho interessante quando Jesus também, novamente Jesus, nosso mestre, em João 15, disse, eu sou a videira, vocês são os ramos. Você lendo assim desapercebido, acha que Jesus estava inferiorizando a gente, né? Eu que sou a videira, eu que sou o tal, vocês são os ramos. Mas, gente, na analogia de Jesus, ele estava dizendo assim, vocês é que vão produzir os frutos, ou seja, os frutos da videira estão nos ramos, não no tronco. Então nós somos os responsáveis para que os frutos de Jesus sejam produzidos. Jesus está dizendo, sem vocês eu não vou conduzir a minha missão, eu não vou conseguir produzir os meus frutos. E ele fala, sem mim vocês não podem fazer nada. Mas olha o contexto que Jesus estava dizendo. E eu também preciso de vocês para produzir os meus frutos. Ou seja, nós precisamos uns dos outros. Eu preciso de vocês para produzir os meus frutos. Vocês precisam de mim para ter a vida que dá o fruto. Então o líder, gente, tem que trabalhar junto com seus liderados, sabe? Os frutos são evidenciados nos ramos, exatamente. Então uma pessoa pode ter autoridade, mas o que ela é sem a equipe? Onde estão os resultados de um líder, gente? Na equipe. Então você tem que valorizar a sua equipe, você tem que reconhecer o potencial de cada um, não tem medo de elogiar, não tem medo de dar um feedback positivo. Claro que você tem que dar um feedback negativo quando for preciso, uma crítica, mas não tem medo de elogiar. Se precisa, até em público, você reconhecer o quanto aquela pessoa é boa no que ela faz, o potencial daquela pessoa, sabe? É importante isso, para você não criar esse ambiente de subserviência, ao invés de um ambiente de submissão. Voltando aqui para o texto que eu prometi ler, Filipenses, texto conhecido, capítulo 2, tá bom? Filipenses 2. A partir do versículo 5, Paulo falando sobre Jesus, ele diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Então você vai ver Jesus
percorrendo uma jornada, parece que ele está se desintegrando, sabe? Ele vai caindo da sua glória, da sua posição de Deus, assumindo a sua missão. Às vezes, parece acontecer essa coisa com a gente assume uma missão ali, está em submissão na tarefa, parece que a gente foi desconstruído, parece que a gente está se desintegrando, mas se você entender por que está ali, tudo vai ter sentido. Mas aí entra também a mentalidade do líder. O líder de Jesus quem era? Deus. Olha só, gente, o que é que acontece aqui? Subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte e cruz. Então você pode passar por isso, né? A si mesmo se humilhar. Você ter que abrir mão de credenciais, abrir mão de títulos por causa de uma missão de outra pessoa. Isso é nobre, você ter essa visão. Isso é submissão, sabe? Porque você não está sendo obrigado a fazer, você não está sendo chantageado, né? Mas olha só o que acontece aqui. Jesus cumpre a missão dele, versículo 9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, o líder de Jesus, o que ele fez? Elevou Jesus. A definição dessa palavra do grego é exaltar a mais alta posição, exaltar até a máxima altura, exaltar-se orgulhosamente, ser exaltado além da medida, conduzir-se de forma altiva. Você está comigo aqui? Você está pegando isso? Então Jesus se humilhou, gente, para assumir a missão que o Pai confiou, ou seja, ele estava submisso, mas olha o que o líder de Jesus fez, exaltou ele à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Um líder tem que ter esse coração de estar disposto a exaltar um liderado à mais alta posição, de elevar um liderado a uma posição de evidência, alguém que está ali se sacrificando, se entregando, se humilhando. Às vezes acontece isso mesmo, né? Você está ali em nome da missão, você não está nem aí para título, nem para patente, nem para reconhecimento, você está pegando junto com alguém ali, se doando, se entregando. O próprio Paulo fala em 1 Coríntios 15, irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. No contexto, ele estava falando sobre a recompensa que Deus vai nos dar por causa da obra. Estamos submissos a Deus, fazendo a obra. Ele disse, mas tem uma recompensa. Tem uma recompensa. Muitos líderes não têm essa mentalidade da recompensa. Não está comigo, está servindo, é isso aí mesmo, está em submissão, aceitou porque quis, seu negócio não é ser autoridade, você não está aí para me servir, então é isso mesmo. Ou então ficar chantageando para tirar proveito do que o outro tem de bom para oferecer. Cada liderado tem riqueza dentro dele, tesouro dentro dele para emprestar, né, para fornecer. Eu acho lindo quando Jesus diz que naquele dia o Pai vai dizer, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. O que é que Deus, o que é que Jesus ensinam para a gente? Essa mentalidade de submissão e autoridade. Quem está em submissão tem que estar pronto para se sacrificar, para se entregar, como aconteceu com Jesus, até mesmo para se humilhar. Mas quando você faz isso no ambiente certo, é o ambiente da autoridade que está ali e ela está olhando para você, ela está atenta às suas necessidades, ela está atenta aos seus sonhos. E no momento certo ela vai exaltar você, vai levantar você, vai investir em você. Logo, quem está em submissão não pode ficar pensando na questão da promoção em primeiro lugar, né? Pensando lá na promoção, pensando no resultado. Esse também é um sentimento errado, também é um pensamento errado. Você tem que colocar a causa da missão, logo, a causa da missão e da visão em primeiro lugar. Essa deve ser a atitude certa de um líder. Amém, gente? Essa é a atitude certa de um líder. E você, o que é que pensa disso aí? Como está o seu coração com relação à sua submissão, né? Por que você está submisso? Eu quero, daqui a pouquinho, chamar alguém aqui, tá bom?
Nós estamos na maratona e eu vou chamar alguém aqui. Eu tenho uns textos maravilhosos aqui que eu preparei, já li para vocês, né? Vocês gostaram aí? Sobre submissão, sobre subserviência, né? O que é cada coisa. E você vai entender aqui. Eu estou vendo vocês que estão comigo aqui. E eu quero chamar vocês, tá bom? A gente já está quase terminando. Eu quero chamar aqui, estou vendo que tem... vamos lá. Bater um papo comigo aqui nesse finalzinho de live sobre esse assunto. Nós estamos na nossa maratona, gente. Opa, chamei o pastor Andrei aqui. Olá. E aí, pastor Andrei? Tudo bom, pastor Manassés? Vi você na live aqui. Tô aqui, tô ligado. Viu? E aí, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E aí? Tá me ouvindo bem? O som tá chegando legal para você? Tô ouvindo. E o meu, tá que legal? bom ter você comigo aqui na live de hoje. Você tá comigo nessa jornada, né? Tenho visto você comigo nessa jornada Lidere na Vida e no ministério. Como que é para você esse assunto, né? Palpitante para mim, liderança, né? Como você vê liderança, Andrei? Você que pastoreou por anos uma igreja em Goiânia, né? Vocês estão numa nova fase agora, você com a sua esposa. E aí, como você vê liderança? Como é para você isso? Pois é. Pastor Manassés, eu tenho saboreado, né, essas lives aqui. É maravilhoso ver, rever, ouvir novamente, né, os seus ensinamentos. Um dos pontos, né, que assim, eu como você mencionou, né, ainda há pouco, sobre ter pastoreado uma igreja, hoje desfruto de uma grande bênção, né, que é estar debaixo do seu pastoreio aqui em Curitiba. Minha família e eu estamos aqui agora residindo em Curitiba, então ouvir e tratar e lidar com esse tema, né, de liderança, para mim é incrível. E como eu disse, eu estou saboreando, porque uma coisa muito preciosa, né, na liderança em si, no aspecto da liderança, no assunto da liderança. E que para mim é um aspecto que você especialmente toca de uma forma magistral, e que eu não ouço ou não vejo isso acontecendo em outras pessoas, com outros líderes, com outros professores, é a liderança em todos os níveis da vida, né? Como uma dona de casa ser uma líder, né? Como um dono de casa ser um líder, né? Como um pai de família ser um líder, não somente como um pastor ou como um empresário ou alguém de um nível social, né? Aclamado. E aí, você concorda? Você acha coerente com a proposta do Reino de Deus? Como você vê isso aí? Claro. Na verdade, todos nós temos, né, esse aspecto da liderança mesmo para desenvolver, para ser, né, para exercer, e ouvir os ensinamentos, ouvir essas mensagens, né? A de ontem foi incrível, né? Foi maravilhosa. Então, a de hoje, incrível, subserviência, submissão, coisa que a gente lida o tempo todo no ministério, por exemplo, né? Na vida como um todo. São critérios, né, do reino de Deus mesmo, né? Deus estabeleceu, Deus criou a submissão, né? O diabo veio e deturpou com a subserviência. Tem muita coisa que a gente faz, né, pastor Andrei? Que é com a mentalidade das trevas, né? Mentalidade do homem decaído, né? E a gente tem que perceber isso, né? Tem que corrigir a rota, né? Mudar o nosso comportamento, não é verdade? É uma coisa que eu particularmente amo ter para mim mesmo, né? Estudar para mim mesmo e ministrar e falar com quem eu conheço. São aspectos da salvação, né? Salvação não se resume, né, entre aspas, no nascer de novo, mas existe uma jornada de salvação que a gente tem que trilhar, e uma parte dessa jornada é realmente recobrar o espírito de liderança, né? E colocar esse espírito de liderança em prática. Perfeito, pastor. Em todas as áreas da vida da gente, né? Eu gosto de dizer, pastor Andrei, que o evangelho de Cristo, ele restaura os filhos, mas também os líderes, né? Muitas vezes a gente vê, eu já vi isso muitas vezes, acho que você também já viu, uma pessoa criativa, talentosa, se converte, e daqui a pouco aquela pessoa, eu gosto de falar dessa forma, daqui a pouco aquela pessoa morga, né? Daqui a pouco aquela pessoa perde a vitalidade,
perde o entusiasmo. Aí você vai conversar com aquela pessoa, o que é que aconteceu? Onde estão os seus empreendimentos? O seu espírito criativo? Não, agora eu estou na obra de Deus, agora eu estou esperando em Deus. Né? E já vi casos de pessoas irem para a igreja, ficar lá na igreja. Estou à disposição do Senhor, né? Estou aqui servindo. E isso é mentalidade errada, porque a gente não nasce novo para deixar de ser ser humano, gente. A gente nasce novo para ser o ser humano que a gente nunca conseguiu ser antes. E ser humano completo engloba ser filho e ser líder. Não é verdade? E você acompanhou muita gente, né? Nova convertida, discipulado, né, pastor Andrei? E a gente vê que as pessoas são ali bebês na fé, né? E muitas vezes tem uma trajetória já profissional e você precisa levá-las a trazer essa trajetória profissional para Cristo, né? Para se inspirar pelo Espírito. Não abrir mão, não é verdade? Mas vivificar, né? Assim, você vê assim também? Potencializar o que tá por dentro, né? Isso, como a gente tem potencializar. ouvido, né? Nessas lives, né? A atitude mesmo de potencializar o que está por dentro. Foram mais ou menos 8 anos, né, pastoreando a igreja em Goiânia, e de fato eu vi muitas pessoas, né, de idosas, né, e extremamente bem resolvidos na sua vida pessoal e profissional, mas que nasceram de novo naqueles dias por ali, né, e estavam ainda desenvolvendo a sua vida espiritual. E uma coisa incrível, né, da jornada mesmo, da salvação com o Senhor, e esse trazer potencializar, né, o que tá a vida de Deus que está por dentro, é mesmo ver e saber que nós estamos em uma constante construção, né, num processo que nunca vai acabar. Eu lembro ontem alguém falou sobre esse processo, não sei agora quem foi a pessoa, mas falou exatamente acerca do crescimento na fé, né? Estar crescendo em fé o tempo todo. Fé é uma coisa que a gente nunca vai deixar de crescer nela, né? De sempre alcançar novos níveis. E a vida com Deus e a liderança, né? Esse aspecto da liderança na nossa vida, o espírito de liderança é mesmo isso. A gente vai crescendo, não importa a idade que a gente tenha, não importa quão bem resolvidos nós já somos em algumas áreas, mas sempre vai ter uma necessidade, né, de crescermos em liderança, de aplicarmos melhor a liderança. Amém. Isso aí. E é muito importante entender que o reino de Deus, Deus e o reino de Deus, gente, não vai fazer isso com a gente. Isso que a gente está falando aqui. Subserviência, né? Algumas pessoas, elas entendem adoração, quase como com essa mentalidade de subserviência, né? Quantas pessoas exaltam a Deus e ao mesmo tempo elas se autodegradam, né? Deus, tu és santo, justo. Eu, um pobre pecador, um nada. E, gente, nunca Deus pensou nesse tipo de relacionamento. Sim. Deus criou o homem e chamou ele de minha imagem e semelhança. Agora imagina você, em Cristo Jesus agora, recriado a imagem de Cristo. Então a ideia de Deus não é você exaltá-lo e se degradar, se subestimar. Não. Deus quer levar você para um alto nível. Deus quer levar você com ele, não é isso, pastor André? Então, a revelação do reino não subestima você. Essa ideia, essa coisa também de alguém diz, não, eu só sou servo, né? Filho, eu não sei se eu sou digno de ser filho. Gente, se você está em Cristo, você é filho, você é justo, você é santo, mas você também é um líder, porque Cristo restaura a palavra do Pai, governe, domine. Jesus não vai embora para o céu sem antes dizer o quê? Ide, não é verdade, pastor André? Ide. E nessa palavra ide, né, do grego, tem essa transferência de autoridade. Está com você agora. Tchau, baby. Resolve. E é uma coisa, essa palavra ide, inclusive, é uma palavra que me encanta profundamente. Ela, no original, né, inclusive o original grego, a expressão, como você falou agora, né, de ide, vai e resolve. E é interessante que esse id não é uma coisa que no português, para a gente, muitas vezes parece isso. Id parece ser uma coisa no futuro, né? Algo que a gente vai fazer algum dia, quando alguma coisa der certo, ou quando alguma coisa favorecer. Mas quando Jesus disse ide por todo mundo e pregar o evangelho, ou a gente pode trazer isso para nós hoje, né? Ide por todo o canto, né? E seja a imagem, a exatidão daquilo que Deus criou você para ser.
vá, a ideia do original é essa, né? Vá e enquanto você estiver indo, faça isso, né? Muito bom. Durante o caminho, vá e vai exercendo isso. Amém. Não é espere chegar um dia, mas Muito bom. enquanto você está nesse caminho, vá fazendo. Vá divulgando o evangelho, vá Isso pregando a tem tudo a palavra, vá ver, semeando pastor aquilo Andrei, que com o quer. assunto que a gente vai entrar aqui, que é Uhum, a lei do processo, né? A gente vai falar em outra live, já está terminando essa agora. O líder tem que ter visão, propósito e desenvolver um processo. E é exatamente isso, né? E é uhum. claro que eu vou pegar esse exemplo aí que o pastor Andrei deu, né? O próprio Jesus falou. Então ele deu uma visão para a gente, deu uma missão e mostrou o processo. Ó aqui, gente, ó. É, Enquanto vocês desenvolvem o processo, vocês vão agir dessa forma, se comportar dessa forma. Pastor Andrei, muito é. obrigado, viu? Por ter Eu que aceitado aí a agradeço. chamada. Alegria, Chamei viu? você. E nós teremos aí todo dia, né? Até quarta, eu vou chamar alguém aqui para estar comigo, tá bom, gente? Amém. Pastor Andrei, obrigado, viu? Obrigado, Obrigadão, um obrigado. abraço aí para você, para sua família Amém. querida, tá bom? Amém. Para vocês Sucesso aí na também. sua jornada. Rapaz, tchau, tchau. Amém, gente. Que bom ter a participação do pastor Andrei aqui comigo. Já estamos encerrando a nossa live de hoje, tá bom? Eu estou aqui para quê? Para ajudar você a descobrir, trazer para fora esse líder que existe dentro de você e a desenvolver ferramentas para uma liderança eficaz na vida e no ministério, tá bom? Forte abraço. Sucesso, gente.